Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 14 de agosto de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição será Quem é o maior? O texto que serve como base para o nosso estudo, Marcos capítulo 9, versos 30 a 41, que diz assim: Eles saíram daquele lugar e entraram e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando os seus discípulos. E lhes dizia: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar-lhe. Então chegaram a Cafarnaum. Quando estava em casa, perguntou-lhes: O que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre qual deles era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, a colocou no meio deles. Pegando-a nos braços, disse-lhes: Quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque não era dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. Eu lhes digo a verdade, quem lhes der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Esse texto é um texto realmente interessante. Quando analisamos a partir do capítulo 8, o texto vai mencionar que Jesus está vindo da região de Cesareia de Filipe, mais ao norte do Mar da Galileia. Depois ele vem até o extremo norte do Mar da Galileia. E ele continua vindo pelas margens do lago, até que agora ele vai chegar na região de Cafarnaum. O fato é que entre esse espaço ao norte do Mar da Galileia e a cidade de Cafarnaum, aconteceu um episódio realmente interessante. E Jesus, no caminho, vinha dizendo para eles que o Filho do Homem iria ser morto, mas que no final do 3º dia ele ressuscitaria. Jesus já tinha mencionado que o Filho do Homem seria traído, que haveriam algumas situações complicadas que aconteceriam, que ele seria maltratado, morreria, mas que ressuscitaria no final do 3º dia. E o texto vai dizer que os discípulos, eles não entendiam o que Jesus estava querendo falar, mas eles tinham medo de perguntar, então eles preferiram ficar em silêncio. Mas o fato é que quando eles chegaram em Cafarnaum, e a caminhada era uma caminhada longa, quando chegaram em Cafarnaum, chegaram na casa, provavelmente a casa de Pedro, e Jesus perguntou aos 12, o que é que vocês vinham discutindo no caminho? Porque vocês ficaram muito para trás. E aqui é um aspecto que merece ser destacado, e eu preciso colocar isso aqui para você. Um dos princípios que se estabelece na vida cristã é de que para podermos viver uma vida de pecado, nós precisamos nos afastar de Jesus. O ato pecaminoso, ele acontece como consequência do afastamento de Cristo. Os discípulos, mesmo que inconscientes, eles não conseguiram discutir sobre a questão da posição que eles assumiriam no reino de Deus na presença de Jesus. Então eles deixaram que Jesus fosse na frente e Jesus respeitou a escolha deles. E eles ficaram para trás. E a discussão foi acalorada durante toda a viagem, do extremo norte do Mar da Galileia até Cafarnaum. Chegaram a alguma conclusão? Negativo. Não chegaram a nenhuma conclusão, até porque nenhum deles estava disposto a abrir mão da posição que eles achavam que mereciam ter em detrimento dos outros. Não mesmo. E agora, nessa perspectiva, eles vão olhar para aquela situação, eles vão ver aquela situação que está acontecendo, se sentem constrangidos. Jesus vai olhar para eles e vai dizer: quem quiser ser o primeiro tem que estar disposto a servir mais. É interessante isso. Na época de Jesus Cristo, os homens poderosos da terra tinham uma quantidade de servos e servas para poderem servi-los. E Jesus vai mencionar que no seu reino é assim: se você almeja uma posição de liderança, saiba que a tua responsabilidade de servir vai ter que ser muito maior. Quanto maior a responsabilidade dada a uma pessoa, maior a responsabilidade que ela tem de servir aos outros. É isso que Jesus está aqui dizendo. Os discípulos ficaram assim realmente
chocados com aquilo que Jesus estava dizendo. Eles perceberam que Jesus sabia do que estava acontecendo, mas eles guardaram silêncio. Ou seja, eles não falaram nada, eles não deram nenhuma explicação. Então Jesus agora vai fazer uma segunda coisa. Ele vai trazer uma criança para o meio deles. E ele vai dizer: quem me receber como uma criança como essas, recebe a mim e ao meu Pai que me enviou. A ideia era de simplicidade. Você já reparou como as crianças não têm preocupação sobre quem é o maior, quem é o melhor? Elas se preocupam em brincar, em estar juntas, em conseguir se divertir juntas. Não estão preocupadas com as grandes coisas da vida. O que Jesus está dizendo é que nós precisamos receber a Cristo Jesus dessa forma, sem estar tão preocupados em o que eu tenho que fazer, como eu vou fazer, quando vou fazer. Você tem que se jogar nos braços do Pai. Tem que recebê-lo de forma simples. Nós é que às vezes complicamos o nosso relacionamento com o Senhor. Se gastássemos mais tempo em oração e estudo da Bíblia, a palavra de Deus, nós teríamos uma vida espiritual muito melhor do que aquela que temos. Mas encontramos hoje uma quantidade de pessoas que estabelecem uma quantidade de regras, de normas, querem estabelecer quem é o maior, quem é o melhor, isso pode, isso não pode. Se olha para a religião de Cristo, mesmo quando Cristo ia chamar a atenção de pessoas que estavam erradas, e aqui ele tinha tudo para poder dizer para esses discípulos: eu passei o tempo inteiro dizendo para vocês que eu estou indo para poder morrer em favor da humanidade. Qual a parte disso que vocês não entenderam? Para vocês ficarem discutindo sobre quem vai ser o maior? Mas Jesus não faz isso. Jesus age de forma simples com eles, mostrando que o reino de Deus é simples. A prova de que eles não entenderam realmente o que Jesus estava falando é que logo na sequência João vai tomar a palavra e vai dizer: Senhor, nós vimos um indivíduo que estava em teu nome expulsando demônios, nós mandamos que ele parasse, porque ele não era dos nossos. Jesus vai olhar para eles e vai dizer: e a simplicidade do reino, João? Ô João, ninguém pode fazer o bem em meu nome e depois falar mal de mim. Deixa que o indivíduo trabalhe, ele tá espalhando o reino, os princípios do reino. É a simplicidade de uma criança. O reino de Deus é simples. Será que, de alguma forma, no afã, talvez até de podermos obedecer a Deus, a gente não tem gasto tempo demais tentando fazer o que é certo e deixando de lado o aspecto relacional do reino de Deus, de receber o Senhor como uma criança, sem preocupações? Quando você recebe o Senhor como uma criança, você não está preocupado em quem vai mandar, quem vai deixar de mandar. É a simplicidade do reino. Aí nós deveríamos colocar todas as nossas energias em buscar essa relação com o Senhor, com simplicidade e ao mesmo tempo com sinceridade de coração. Eu quero desafiá-lo a buscar isso durante esse dia. Vamos orar juntos? Obrigado, Pai, por tua palavra e por sabermos que teu reino é simples. Pedimos perdão porque muitas vezes nós complicamos as coisas. Mas ajuda-nos a podermos de alguma forma trabalhar para poder fazer com que teu reino seja aquilo que o Senhor sonhou que fosse. Uma coisa simples na nossa vida. Ajuda-nos a podermos se receber como se recebe uma criança. Colocamos nas suas mãos também cada pedido, cada problema que enfrentamos, pedindo que o Senhor responda de acordo com a tua vontade e ao mesmo tempo te agradecendo por tudo que já fez. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?